Em Romanos, capítulo de número 4, eu quero ler aqui o versículo de número 24. Romanos 4, 24, apenas a parte B, e o 25 também. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Agora eu pediria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, eu quero ler os versículos 3 e 4, 1 aos Coríntios 15, 3 e 4, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. A Páscoa, irmãos, na forma como ela é organizada no calendário brasileiro, ela divide-se basicamente em 3 dias. Na sexta-feira da Paixão, que nos rememora a morte de Cristo, no sábado de Aleluia, que fala sobre a esperança e a preparação, e no domingo da ressurreição, que apresenta a razão do Evangelho. Em síntese, a Páscoa toda, ela traz a completude do Evangelho, pois o que é Evangelho? Evangelho é Cristo, Evangelho é Cristo morto, Evangelho é Cristo sepultado e Evangelho é Cristo ressurreto. A Páscoa traz o Evangelho porque ela traz Cristo morto, sepultado e ressurreto. Para começarmos do começo, nós não podemos nos esquecer que Cristo morreu por nós. Sim, o amor que transforma se manifesta cabalmente na morte de Cristo. A morte de Cristo que é celebrada na sexta-feira da Paixão. É por causa da morte de Cristo, do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo que nós podemos crer. E porque Cristo passou por isso, nós estamos aqui esta noite. Cristo morto, morto sim pela crucificação. F.F. Bruce, citando Cícero, um escritor do tempo dos pais da igreja, ele diz: a crucificação era o mais cruel e sórdido dos castigos. O escritor Franklin Ferreira, no livro O Credo dos Apóstolos, ele diz: a morte por crucificação era a mais humilhante, infame forma de morte no mundo antigo. Nas palavras bíblicas do apóstolo São Paulo, citando o texto de Deuteronômio de Moisés, em Gálatas 3,13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No filme Spartacus, de 1960, que retrata a guerra dos gladiadores contra os soldados romanos, guerra ocorrida entre 70 e 73 depois de Cristo, o filme Spartacus, ele mostra 6.000 gladiadores pendurados em 6.000 cruzes na Via Ápia. Os gladiadores morreram assim porque era a pior forma de morte que os romanos encontravam para punir seus inimigos. Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, ele cita que na queda de Jerusalém, no ano 70,
O marechal Tito, amando de Vespasiano, determinou que se matasse mais de 1 milhão de judeus, e muitos dos judeus foram crucificados como exemplo nas estradas que levavam para Jerusalém. A cruz era a forma mais pesada e cruel de morte, mas Jesus, por amor a cada um de nós, suportou a cruz. E esse amor tem poder, aleluias, e capacidade de nos transformar. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nas palavras do credo apostólico, diz assim: nós cremos que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao reino dos mortos, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai. Aleluias, glórias a Deus. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou a vergonha, Jesus morreu por amor a cada um de nós. E o amor que transforma aceitou morrer em nosso lugar. Jesus, ele antes de ser vilipendiado na cruz, ele caminhou pela via sacra, a chamada via dolorosa. Esta via dolorosa é um caminho em Jerusalém de cerca de 1000 metros, e ele carregou ali a cruz. Não a cruz exatamente, não a trave, não a parte principal da cruz, mas ele carregou o patíbulo, aquela trave da cruz que pesava cerca de 30 quilos. Jesus carregou a cruz na via dolorosa, na via sacra, na via da sua paixão, por amor a cada um de nós. Ele suportou a cruz, ele carregou a cruz, ele carregou os nossos pecados, ele carregou a nossa história, ele carregou a nossa ofensa, ele carregou os nossos erros. Todo o pecado da humanidade repousou sobre ele, mas ele caminhou firme até cravar na cruz do Calvário todo o nosso pecado. Por isso estamos aqui para celebrar o nome dele, para render a ele glórias, adoração, louvor, celebração, por causa dessa grandiosa demonstração de amor. Depois que Jesus caminhou pela Via Crucis, Jesus chegou do lado de fora de Jerusalém, e lá no monte chamado Gólgota, que em hebraico quer dizer lugar da caveira, ou em latim Calvário, que quer dizer o monte da morte. Naquele lugar, Jesus foi crucificado, e ele foi crucificado com pregos. É claro que aquele que iria morrer, o condenado, ele poderia ser preso com couro, ele poderia ser preso na cruz até com tecido, mas a forma mais cruel era pregar o prisioneiro, era pregar o acusado na cruz com pregos. E Jesus teve as suas mãos cravadas com prego. Eram pregos de 20 centímetros, que geralmente eram colocados no antebraço, quebrando o osso, quebravam o osso do sujeito quando aquele prego adentrava no braço. Mas Jesus, havia uma profecia sobre ele, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Por isso não transpassaram Jesus com o prego no antebraço, mas colocaram os pregos nas suas mãos. Aliás, em João capítulo 20, versículo 27, Tomé encontrou Jesus depois de ressuscitado e disse: é o Senhor mesmo? Jesus falou para ele: eu tenho aqui uma evidência física, eu tenho aqui uma demonstração clara de que sou eu mesmo. Enfia o dedo na marca dos pregos nas minhas mãos, e mostrou para ele as mãos, e as mãos de Jesus estavam furadas. Aleluia!
os pregos também cravaram os pés de Jesus, juntaram os 2 pés pelos calcanhares e pregaram os calcanhares de Jesus na cruz do Calvário, de modo que o Senhor Jesus sofreu o vilipêndio, o vitupério, a vergonha, o escárnio da cruz, aleluia, o sofrimento da cruz, a violência da cruz, por amor a cada um de nós. Ele fez tudo isso porque o amor que transforma aceitou morrer em nosso lugar, dar a sua vida em nosso lugar e levar a carga que nenhum de nós poderia levar. O amor que transforma sofreu por cada um de nós. O Senhor Jesus também recebeu a coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos, segundo a tradição cristã, era feita de um espinheiro chamado piuritério. Esse piuritério era um espinheiro branco da família das rosas. Cada espinho tinha 3 até 9 centímetros. Teciam uma coroa, fizeram aquela coroa, colocaram na cabeça de Jesus e com um caniço bateram, de modo que a caixa craniana de Jesus foi pressionada, o couro cabeludo de Jesus foi furado e aqueles espinhos atravessaram a pele de Jesus e derramaram sangue sobre o seu rosto misturado com o suor. Tudo isso ele suportou por nós. Por isso nós podemos esta noite levantar as mãos, nós podemos levantar a face, nós podemos levantar a voz, nós podemos abrir o coração e dizer uma palavra de gratidão e de celebração e de louvor a Ele. Ele foi crucificado na posição mais ou menos sentado, e eles faziam assim porque a crucificação com o indivíduo numa posição como se ele estivesse sentado, gerava uma pressão nos pulmões que causava asfixia. O tempo da morte de um crucificado poderia demorar de 3 até 7 dias. Até lá, ele era desidratado porque não recebia água, ele era queimado pela exposição do sol, ele sofria uma hipotermia durante a noite gelada, e tinham partes do seu corpo que podiam ser comidos por abutres e corvos, além de ser apedrejado, insultado, ridicularizado por todos os transeuntes. O Senhor Jesus não ficou ali 3 dias, ele não ficou ali 7 dias, não, mas ele ficou algumas horas na cruz, horas suficientes para que todo o céu, a terra, todos os demônios e todos no universo pudessem testemunhar o grande e maravilhoso amor com o qual Ele nos amou. Cristo fez isso, suportou por nos amar, e é esse amor que transforma. O amor de Cristo transformou algumas pessoas. O amor de Cristo transformou a vida da mulher adúltera, uma mulher pega em adultério em João 8, e a palavra do Senhor diz que colocaram aquela mulher diante de Jesus, uma mulher pecadora, discriminada, marginalizada, uma mulher segregada, uma mulher cujos homens estavam com as mãos carregadas de pedras para fazê-la sucumbir e levá-la à morte. Mas quando ela teve um encontro com Jesus, ela não encontrou em Jesus nenhum tipo de repugnância, nenhum tipo de preconceito, ela não encontrou em Jesus nenhum tipo de porta fechada. Não! Quando ela encontrou em Jesus, ela encontrou o amor, ela encontrou a graça, ela encontrou a misericórdia, e ela encontrou Jesus vindo em defesa dela e dizendo a todos os homens: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como todo homem tem pecado, e se tivesse que se apedrejar alguém por causa de pecado, deveria se auto-apedrejar. Eles largaram as suas pedras, e Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não estão aqui, eles te perdoaram, eu te perdoo também. Levante, vai em
paz, e não peques mais, e tenha a sua vida transformada. O amor transforma, o amor muda, o amor faz com que a pessoa que é pecadora encontre paz, alento, perdão, misericórdia, generosidade e graça, e essa pessoa tem contato com Jesus e pode levantar-se na presença de Jesus e tocar sua vida. O amor que transforma, transformou também a vida de Zaqueu, o publicano, e a Bíblia fala em Lucas 19 que o Zaqueu era publicano. Quem eram os publicanos? Tem um texto lá no Talmud que diz que era melhor um indivíduo ser um verme do que ser um publicano. O publicano era a escória, o publicano era aquele que era cobrador de impostos e era corrupto e corruptor. Havia um ódio, havia uma repugnância contra os publicanos. Os judeus queriam matá-lo, os romanos queriam prendê-lo, os gregos se distanciavam dele. Mas um dia Zaqueu, o publicano, subiu na figueira brava para ver o amor que transforma passar. E naquele dia Jesus parou, aleluia, debaixo da árvore, olhou para o Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, meu filho, desce depressa, porque o amor te alcançou, a graça te alcançou, a misericórdia te alcançou. Hoje me convém pousar na tua casa. O Zaqueu desceu, abriu a porta da sua casa e recebeu Jesus com alegria. E no meio do jantar, Jesus levantou-se e bradou com grande voz na casa do Zaqueu, dizendo: hoje chegou salvação nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Não obstante ao fato de ser pecador, não obstante ao fato de ter se comprometido com uma série de coisas difíceis, esse indivíduo também é alvo do amor, da misericórdia. E quando a salvação veio sobre o Zaqueu, Zaqueu despertou, aleluia, e disse: Senhor, eu estou arrependido dos meus pecados, e eu estou tão arrependido que se eu lesei alguém na minha vida, eu vou devolver quatro vezes mais, e eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ora, Zaqueu, por que é que você está se esvaziando desse jeito? Eu estou me esvaziando assim desses bens terrenos, porque eu encontrei a pérola de grande valor, eu encontrei o Senhor que dá sentido à vida, eu encontrei o amor que transforma genuinamente, e agora a minha vida só tem sentido em Ti, só tem razão de ser em Ti, a minha vida só tem motivo em Ti, Senhor. Eu quero viver para Ti, para a Sua glória, para o louvor do Seu nome. O amor também transformou Saulo, perseguidor da igreja, em Atos 9. A história ou a biografia de Paulo, os melhores biógrafos dizem que Paulo era um indivíduo mau, era um indivíduo violento, era um indivíduo odioso, o coração dele era um poço de amargura e de rancor e de ódio. Era um indivíduo que perseguia a igreja, era um indivíduo que perseguia os crentes, que esbulhava os patrimônios dos crentes, que lançava os crentes na prisão, que espancava os crentes e que levou alguns crentes à morte. Havia uma frieza tão grande em Paulo, em Saulo, que quando Estevão foi apedrejado, ele não teve sensibilidade nenhuma, ele consentia que a turba, que o povo apedrejasse o Estevão até a morte. Ele aprovou aquilo. Era um homem frio, calculista, e a palavra de Deus diz que ele foi para Damasco transpirando, inspirando, exalando morte, mas de repente, a caminho de Damasco, o amor de Deus rompeu em seu caminho, a graça de Deus rompeu em seu caminho, aleluia, aleluia, e ele caiu por terra diante da graça, ele se humilhou diante da bondade,
dele, e ele disse: ó Senhor, quem és tu? E Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu tenho uma obra gloriosa, e a partir de hoje eu te escolhi para uma obra entre os gentios. Eu vou te batizar, aleluias, eu vou te preparar, e eu vou te enviar para uma grande e maravilhosa missão nessa terra. O amor de Deus alcançou Saulo, o amor de Deus alcançou o pecador violento e o transformou num homem brando, o transformou num homem misericordioso, o transformou num homem da concórdia, da conciliação, da paz. É muito interessante nós vermos lá na carta aos Filipenses, Paulo tentando reconciliar duas irmãs, Evódia e Sintique, quer dizer, aquele que matava a gente, agora está trabalhando como pacificador, como mediador. Que transformação é essa? Quem gerou essa revolução? Quem foi que mudou esse homem na sua natureza? Foi o amor de Deus que o encontrou, aleluias, a caminho de Damasco. Levante a sua mão por gentileza. O amor de Deus nos encontrou também. Levante mais alta a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de louvor ao Senhor, por esse amor glorioso que nos transforma. Pastor David Wilkerson, pregador lá nos Estados Unidos, certo dia ele estava evangelizando um dos bairros de Nova York, e quando ele está lá evangelizando, ele encontra um homem, líder de uma das piores gangues que já existiram ali nos Estados Unidos. O nome do homem era Nick Cruz, e o Nick Cruz tomou, aleluia, o David Wilkerson e começou a pressioná-lo, e a bater nele, e a ferir. Mas o David Wilkerson continuou pregando, e pregando, e pregando, e pregando, até que chegou uma certa hora, que o Nick Cruz disse para ele: você não vai parar de pregar? Aí ele disse: não, Deus mandou eu aqui falar com você, porque não obstante a sua maldade, a sua perversidade, Deus te ama, e Ele tem uma obra extraordinária a fazer na sua vida. Aleluia. Nick Cruz aceitou o Senhor Jesus, aleluia, e foi fruto dessa experiência que se escreveu uma das literaturas mais conhecidas no mundo, Entre a Cruz e o Punhal. Entre a cruz e o punhal, o que é que se revela? É o amor de Deus, a graça de Deus, que vai nos valados, que vai nos rincões, que vai lá nos lugares mais longínquos, inóspitos, inadequados, e a mão poderosa de Deus alcança. Se nós estamos aqui essa noite, é porque o amor de Deus também nos alcançou, a graça de Deus também nos alcançou, a misericórdia de Deus também nos alcançou. Esse amor que transforma, aleluias, que transformou a vida da moça que pediu uma dança ao pastor britânico Peter Carter Harker. Diz que esse pastor, ele era muito conhecido na Inglaterra, e aí um dia à noite ele estava fazendo uma caminhada de uma cidade para outra, e uma tempestade atravessou o seu caminho, e aí ele não tinha outro lugar para se esconder daquela chuva. Ele se escondeu no pub, ele se escondeu num bar, e aí lá naquele lugar estava tendo danças, e ele pediu uma mesa e ficou assim numa mesa no canto. E de repente uma das moças reconheceu o velho pregador, chegou para ele e disse assim: ô pastor Peter, o senhor me concede uma dança? Talvez ela disse isso para ridicularizá-lo, talvez ela disse isso para colocá-lo em xeque. E aí ele olhou para ela e disse assim: sim, eu te concedo uma dança, sim. Você quer dançar comigo? Ela falou: sim. Aí ele falou: eu vou dançar com você, mas antes você vai falar lá com o DJ, antes você vai falar lá com quem está tocando o som, para que ele pare o som e me permita falar 2 minutinhos do Evangelho e fazer uma oração, e aí depois eu te dou o direito a essa dança. A moça conseguiu, e aí Peter Carter Hack pegou o microfone e começou a pregar com ousadia naquele bar.
E depois de 5 minutos pregando e fez uma oração poderosa, os jovens que estavam ali envolvidos em todo tipo de coisa errada, abandonaram as suas práticas e estavam aos pés, aleluias, do pregador, sendo abençoados para a glória do Senhor. Eu quero dizer para você que esse amor continua transformando, esse amor continua buscando o pecador, esse amor continua perdoando e manifestando a graça de Deus. Esse amor transforma. A cruz era a forma mais violenta, sangrenta, horrível, horrorosa, excruciante de morte. Não havia beleza na morte de Jesus. Ele morreu provavelmente nu, desprezado, até os seus o abandonaram, mas ele fez tudo isso para demonstrar por nós o amor. Sim, o amor que a tudo transforma, o amor que a todos transforma. Você foi transformado por Jesus? Se você precisa que o Senhor te transforme, eu quero dizer para você, você também pode hoje ser alcançado por esse amor. Se você precisa de alguma área da sua vida que Jesus provoque uma revolução, uma mudança que você não é capaz de produzir, uma mudança que instituição religiosa não é capaz de produzir, que a psicologia não é capaz de produzir, que nenhuma ciência humana é capaz de produzir, assim diz o Senhor para você: abrigue-se no meu amor, porque no meu amor há transformação, a regeneração, a salvação para você e também para os seus, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: Jesus, diga, Jesus quer que você acredite no amor que transforma.